Que satisfação poder estar aqui com vocês no nosso canal Que História é essa, Max? Um canal que cresce muito rapidamente no YouTube, trazendo conhecimento, reflexões, trazendo curiosidades, trazendo um pouquinho do cotidiano nos quatro cantos do mundo para cada um. Se você gostar do vídeo de hoje, se inscreva no canal, salve o post, marque a sua rede de contatos e amigos. O Que História é essa, Max? Vai falar hoje sobre o enigma da imortalidade. O que impede o corpo humano de viver para sempre? Você já se fez essa pergunta? Fato é que Leonard Hay Flick, lendário cientista que morreu em agosto de 2024, aos 96 anos descobriu que as células param de se dividir após atingirem entre 40 e 60 ciclos e eventualmente morrem. Esse cientista famoso faleceu no início de agosto deste ano. Embora ele não fosse conhecido pela maioria das pessoas, Hay Flick fez uma descoberta notável no início dos anos de 1960. Naquela época, enquanto realizava experimentos com células humanas em parceria com Paul Morreed, ele descobriu que nossas células só podem se dividir por um número limitado de vezes. A pesquisa foi feita com células individuais, mas constatou algo dramático: os humanos não podem viver para sempre. Leonard descobriu que as células simplesmente param de se dividir após atingirem entre 40 e 60 ciclos de divisão. Nesse ponto, elas entram em uma fase chamada senescência e eventualmente morrem. O número de divisões que uma célula pode realizar é conhecido como o limite de Hay-Flick. Antes dos experimentos de Hay-Flick, muitos cientistas acreditavam que as células poderiam se dividir indefinidamente. Afinal, cada célula em nosso corpo tem uma origem que veio dos nossos pais e dos pais deles antes disso, e assim por diante através das eras. Portanto, parecia lógico que as células poderiam continuar a se dividir para sempre. Além disso, no início do século XX, Alexis Carrel, laureado com o Nobel, afirmava ter cultivado células que continuaram a se dividir por décadas, sem sinais de declínio em seus laboratórios. Uma observação. Jan Wittkowski explicou em um artigo publicado em 1980 que provavelmente as células imortais de Carrel foram discretamente reabastecidas, sem o conhecimento do cientista, por membros do seu laboratório que estavam ansiosos para manter o chefe satisfeito. Voltando ao assunto, como todos os nossos órgãos estão destinados a se desgastar, nossos corpos simplesmente morrerão a menos que possamos intervir e restaurar as células ao seu estado jovem. Isso exigiria uma tecnologia que ainda não foi inventada. O próprio Hay Flick estimou, melhor dizendo, que o limite da longevidade humana é de 125 anos. O limite de Hay Flick levantou um enigma intrigante para a ciência. Como uma célula microscópica consegue saber quantas vezes se dividiu? Em outras palavras, como uma célula pode calcular quantos anos ela tem? Todas as nossas células não têm o mesmo DNA? O próprio Hay Flick não encontrou uma solução para isso, mas algumas décadas depois outros cientistas descobriram. A resposta para esse problema reside, ao que parece, em nosso DNA, mais especificamente nas sequências de DNA nas extremidades dos nossos cromossomos, chamadas de telômeros. Os telômeros em si não fazem muita coisa, e talvez muito simples. Consistem em uma longa sequência de 6 bases de DNA, TTAGGG, repetida centenas de vezes de ponta a ponta. Todos os nossos cromossomos terminam com telômeros em ambas as extremidades. A peça-chave é que quando uma célula se divide, ela precisa copiar os seus cromossomos. O mecanismo de cópia não é perfeito e não consegue ir até o final do cromossomo. Então a nova cópia fica um pouco mais curta. O telômero fica mais curto. Felizmente temos uma enzima especial chamada telomerase, que corrige esse problema adicionando algumas cópias extras de TTAGGG ao final de cada cromossomo, restaurando o comprimento adequado, posso falar assim,
Problema resolvido, certo? Não exatamente. A telomerase não funciona perfeitamente e os cromossomos às vezes ficam um pouco mais curtos a cada vez que se dividem. E quando ficam curtos demais, a célula não consegue mais se dividir e morre. Sim, os cientistas têm explorado a possibilidade do comprimento dos telômeros ser a fonte da juventude. Porém, ninguém descobriu uma maneira de manter os telômeros longos, e não está claro se isso ajudaria de fato. Pelo contrário, ah, existe uma cientista chamada Mary Armanius, do Instituto Hopkins, que relatou em um estudo de 2023 que os telômeros longos podem ajudar as células individuais a sobreviver, mas não parecem evitar o envelhecimento. Vai dando checkmate a uma sinuca de bico. Encontra uma solução, aparece um outro problema. O limite de Hayflick significa que realmente não podemos viver para sempre? Não necessariamente. Alguns tipos de células-tronco podem produzir novas células para, em teoria, repor nossas células velhas. Talvez algum dia tenhamos a tecnologia para substituir nossos órgãos por novos, possivelmente cultivados em laboratórios, que terão a juventude e a energia de uma pessoa de 20 anos, mas sem substituir nossas partes, estamos ao desgaste mesmo que consigamos evitar o câncer, infecções e muitos outros perigos que os humanos enfrentam. Leonard Hayflick viveu até os 96 anos, uma idade avançada para os padrões atuais. Teria sido apropriado se ele tivesse chegado aos 125 anos, o limite que ele estimou, mas nenhum ser humano jamais alcançou essa marca ainda. Aí entram questões religiosas. Será que o ser humano poderá viver para sempre? Alguns dizem que sim. Alguns falam em imortalidade da alma, alma como algo etéreo que sobrevive à morte do corpo físico. Outros não. Seguem princípios religiosos, bíblicos diferentes, como viver para sempre num paraíso na terra, assim como as testemunhas de Jeová pregam. Há controvérsias, há opiniões diferentes, mas deixe aqui o seu comentário. Achou interessante o vídeo de hoje? Esperamos que sim, e se sim, venha fazer parte dessa rede de conhecimento junto conosco. E novamente no próximo vídeo, e de forma antecipada, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já previamente. E esperamos encontrá-los em breve no Que História é Essa, Max? Até mais, pessoal, e um forte abraço.